Isso meio que enche os olhos dos colonizadores, porque eles passam a perceber, né, eles começam a perceber que naquele território existiria a possibilidade deles encontrarem ouro, que era alguma coisa muito valiosa para eles. Então, o que acontece? Eles passam, então, né, depois de conseguir influência ali naquele território, eles passam a basicamente ir mais fundo, a tentar encontrar onde esse ouro poderia estar, mas eles não apenas tiram o ouro das minas. Eu, por exemplo, acreditava que eles tiravam ouro, né? Óbvio, a partir da exploração dos astecas, mas eu achava que era direto de uma mina, sabe? Na verdade, o ouro não é tirado da mina, né? É do rio. Enfim, é do rio. Mas eu achava que era dessa forma, né? Que era tirada dessa forma direta. Mas não, muitas das vezes eles destruíam os objetos que tinham algum tipo de valor para os astecas e que eram produzidos a partir do ouro, para poder derretê-los e transformá-los em barras de ouro para serem meio que, né, utilizadas pelos colonizadores, né, para ganhar dinheiro. Então, assim, é um outro tipo de violência que você fica abismado quando você lê isso. Eu, particularmente, fiquei muito abismada. Outra coisa também que o Eduardo Galeano vai relatar aqui é como esses povos indígenas, né, principalmente quando a gente pensa nos astecas e maias, eles tiveram, e aqui os astecas, né, que tiveram a cidade de Tenochtitlan, que era uma grande cidade, totalmente destruída, todo o império destruído, e que no final, o que foi construído, por exemplo, ele fala aqui que o templo mais importante de Tenochtitlan foi destruído e no lugar foi construída uma catedral católica, ou seja, tem uma violência ali simbólica também a partir do momento que é retirado algo que é muito importante, né, para aquele povo e construído, né, basicamente eles tiram um templo religioso que é da crença de um povo para construir outro, né, um outro. E aí você vê também essa estrutura de dominação participando dali também. E afins. Esse livro ele me impactou muito, assim, nessas primeiras partes que eu fui lendo. Coisas que eu nunca tinha parado para pensar, né? Como eu falei, da questão dos animais que também foram utilizados, dessa quantidade de gente que desembarcava nas terras, nessa violência simbólica, né, de destruir coisas que eram importantes para aqueles povos, simplesmente para poder derreter e transformar em barra de ouro. Então isso foi uma coisa que eu fiquei chocada quando eu descobri. As doenças. Uma coisa também que esse livro retrata é que muitos indígenas acabavam se suicidando, né? Muitas às vezes se suicidavam ou matavam ali os próprios, entre eles, né? Se matavam para justamente não terem que serem explorados, sabe? Para não sofrerem a violência do outro, né? Então muitas vezes eles matavam as crianças, né, que acabavam de nascer, justamente para que elas no futuro não tivessem que sofrer e passar por aquela situação, e muitos acabavam se matando também. Isso foi uma coisa que eu entrei em choque quando eu descobri, né? E esse livro fala várias coisas e desmistifica algumas coisas também. No meu caso, uma coisa que esse livro desmistificou é a figura do Cristóvão Colombo. Por quê? Eu achava que o Cristóvão Colombo era o carinha, né? Era o carinha. Enfim, era essa figura histórica que apenas estava lá na sua caravela, dando um rolê pelo mar, e acabou encontrando a América. Encontrei a América sem querer. E só. E aí ele foi lá e avisou pro povo lá: galera, encontrei um pedaço de terra aqui. É isso, encontrei a América. Só isso. Na minha cabeça foi isso que o Gustavo Colombo fez. Óbvio que não foi assim, né, gente? Né? Óbvio também que não era assim. Primeiro porque
América, né, o Novo Mundo, ainda nem sequer, né, eles tinham noção disso. Eles começavam a achar que eles estavam nas Índias, só que na parte traseira das Índias, né? Basicamente é isso. Mas enfim, falando aqui sobre Colombo, voltando a falar sobre Colombo, eu achava que o Colombo foi essa figura que só fez isso. Mas eu descobri que não, gente. O Colombo, ele foi terrível também. Tanto quanto os outros colonizadores, né? Tanto quanto esse Hernán Cortés ou Pedro Alvarado, ele foi tão ruim quanto essa galera toda. Ele, inclusive, autorizou uma expedição que enviou vários colonizadores e que autorizou basicamente a matança em massa de indígenas. Então, só para desmistificar a figura do Colombo, que na minha cabeça era só uma pessoa que passou pela América e viu, né? Viu e falou assim: ah, pronto, encontrei. Outra coisa também é que os exploradores, os espanhóis afins, eles iam para as Índias, né? Isso todo mundo já sabe, em busca de especiarias. Por quê? Porque essas especiarias, como a carne, a comida, principalmente a carne, ela... Naquela época não tinha geladeira, né, gente? Naquela época não tinha geladeira. Então, como a carne estragava muito rápido esses alimentos, né, que eram perecíveis, o que acontecia? Eles precisavam desses ingredientes como canela, pimenta, para conservar, justamente porque, como a pimenta, a canela, eles tinham um gosto muito forte, um cheiro, um gosto muito forte, aquilo disfarçava o odor e também o gosto, né, da carne podre. Então passava despercebido. Por isso que eles iam procurar nas Índias isso. E aí, quando eles percebem que há uma trajetória que eles conseguem cultivar, na verdade não cultivar, né, gente? Peraí. Enfim, perdão. Então, como eles tinham que receber... Vamos lá. Eles basicamente precisavam receber isso dos vendedores, né? Dos revendedores dali. Então, o que acontece? A Europa, ela se joga no mar justamente para não precisar pagar esses revendedores dessas especiarias e também para encontrar o ouro e prata. E eles encontram aqui na América, né, sem querer, essa oportunidade de conseguir explorar ouro e prata. Inclusive, o ouro e prata, gente, foi por quê? Porque eles exploraram tanto das próprias terras que tava ficando a coisa feia nas próprias terras, entende? Tava meio que ficando escasso. Então eles precisavam em outras terras, em outros lugares explorar isso, justamente para produzir, por exemplo, moeda de troca, né? Então, assim, quando você lê esse livro, você fica tipo... Aqui no Brasil, a gente não teve isso, porque no primeiro momento, né, quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, eles não vão encontrar os exploradores, eles não encontram ouro diretamente. Então, eles acabam deixando o Brasil de lado. No caso, vai aqui, né, ter o cultivo de cana-de-açúcar e de pau-brasil, todo mundo já sabe, né? Exploração de pau-brasil, cultivo da cana-de-açúcar. Mas é mais por causa que eles não vão encontrar o ouro assim direto, o prata. Então o Brasil meio que fica deixado de lado. É um pouco diferente do que acontece ali onde hoje, em outras regiões da América Latina, né, principalmente onde está localizado o Império Azteca hoje, se eu não me engano é no México, né? Que essa exploração foi muito direta, né? Porque no primeiro encontro assim eles depararam com ouro, né? Então, esse livro, como eu falei, ele tem uma linguagem revoltosa, isso é muito importante. Tem uma coisa que esse livro fala logo no comecinho, que esse livro ele critica as nossas elites. Porque uma coisa que eu comecei a prestar atenção e perceber, gente, é o quanto que a nossa elite
brasileira, ela é derivada desse passado colonial, né? Se você pegar a galera que tá na política hoje, você vai ver que a galera que tá na política, assim, esses políticos bem antigos, né? Já vem de gerações e gerações e gerações muito passadas. Aí se você pega a lista da galera mais rica, é tudo descendente de uma galera lá de 1500, assim, de quando o Brasil nem era Brasil, sabe? De uma galera que já era parte de uma nobreza lá na Europa, assim, na Espanha, Portugal, né? Então, assim, você fica abismado quando você descobre isso. E essa elite, né, a nossa elite brasileira, ela é essa elite que ela abre mão de tudo, sabe? Ela basicamente, como eu posso dizer, puxa saco do estrangeiro. Então, nós, enquanto brasileiros, né, se especializamos em ser o quê? Fazenda do mundo, em produzir commodity, que é produto que não tem valor agregado assim alto, né? De baixo valor agregado, são commodities, é soja. A gente basicamente é fazendinha do mundo, é o celeiro do mundo. E a nossa elite, ela não permite, ela não quer, né, trazer essa independência, né, da gente produzir, da gente poder se industrializar e se tornar autônomos. Não. As elites da América Latina, elas, como o Galeano descreve aqui, elas são dominantes para dentro e dominadas de fora, entende? É muito doido isso, assim, elas são elites que dominam tudo, né? Política, as artes, o acesso a tudo, basicamente, né? Dominam tudo aqui dentro, dominam a política, principalmente quando a gente fala sobre isso. Mas lá fora são dominados. Por quê? O que é que a gente se especializa dentro, né, da produção mundial? Em ser celeiro, em ser fazenda, né? Então, eu acho essa parte, inclusive, aqui, que o Galeano fala, né, muito interessante. Ele fala o seguinte: a chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Inclusive, quando ele falou isso, eu lembrei muito daquele filme Parasita, sabe? Que a família que chove, é uma cena bem famosa, né? Quando chove, a família mais rica vai e chega e fala: ah, a chuva é uma bênção. E a galera que é mais pobre, né? A família que é mais pobre olha e fica tipo assim: como, né? Como é que você tá falando um negócio desse? Né? A chuva acabou de destruir a minha casa, não faz sentido isso. Então, quando o Galeano fala isso aqui, eu lembrei muito disso, né? Que essa família rica, a gente poderia dizer que são esses centros do poder imperialista, né? E que são irrigados, né? Que recebem tudo de bom. Enquanto a gente, né, que somos os subúrbios dos sistemas, somos essa família pobre, né, que acaba sendo o quê? Se afogando, basicamente, sofrendo uma avalanche. Do mesmo modo, e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes para dentro, dominadas para fora, é a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga, né? Porque a gente é vendido, né? A classe trabalhadora da América Latina é vendida a preço de banana para essas empresas estrangeiras que saem de lá à procura de mão de obra mais barata aqui. E aí pagam uma miséria para os trabalhadores que muitas das vezes sofrem demais, entende? Então, assim, esse livro, ele é muito interessante. Eu gostei muito dele. Inclusive, vou continuar lendo, vou continuar trazendo a análise desse livro aqui. Tem muita coisa para falar sobre ele.
Talvez eu lance mais vídeos essa semana. Mas é provável que dê uma paradinha justamente por causa que eu tenho uma leitura obrigatória que eu também vou compartilhar aqui com vocês. Eu sei que eu fiquei meio travada pra falar, né? Mas como eu falei, eu sou péssima. Minha dicção é péssima. Minha dicção é péssima. Sempre quando eu vou gravar... Gente, é muito engraçado. Quando eu vou gravar vídeo, sem ser pro canal, né? É porque esse é o primeiro vídeo do canal, mas já teve vários outros supostos vídeos pro canal. E sempre sai travado. Mas se eu gravar assim um vídeo aleatório, né? Falando aqui do livro sem ser com o propósito de ir para o canal, aí o que acontece? A minha dicção sai perfeita, eu não me embolo, eu sei tudo que vou falar. Vai entender. Eu realmente fico um pouquinho nervosa quando eu vou gravar vídeo pro canal. Eu realmente não sei se tinha outra coisa pra falar. Tem uma última coisa pra falar. É sobre o Cristóvão Colombo, porque essa foi a figura que foi completamente desmistificada quando eu li esse livro do Eduardo Galeano. É que eu lembro que teve um filme que o professor passou na nossa escola, um filme bem meia boca mesmo, que era do Cristóvão Colombo, né, meio que a história do Cristóvão Colombo, e mostrava o Cristóvão Colombo como um cara que foi incompreendido, que foi dado como maluco, e que foi um cara super legal com a galera ali que foi colonizada, né, com os indígenas. E que ele tinha visto que a galera calma, era muito legal, mas, gente, que mentira, tá? Que mentira que Cristóvão Colombo não foi esse carinha legal, tá? Cristóvão Colombo foi um colonizador que, inclusive, mandou matar um monte de gente. Que autorizou uma expedição que matou milhares de indígenas. Então, assim, eu fiquei abismada quando eu li isso. Enfim, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Inclusive, se tiver mais alguma coisa, eu falo com vocês nos próximos vídeos. Bom, é isso. Um beijo, tchau. Não, mentira. Beijo, tchau não. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Eu ia falar que eu acho muito importante que esses livros fossem... encontrei a minha conclusão. Que esses tipos de livros fossem trazidos, assim, nas escolas, sabe? Para serem debatidos. Por exemplo, se eu fosse professora de história, eu faria todos os meus alunos lerem pelo menos um capítulozinho desse livro. Porque é muito importante pra gente, enquanto latino, saber sobre a nossa história, né? Saber sobre o que aconteceu de fato com a gente, pra gente... Assim, eu sei que, né, a gente tem uma dose de pessimismo, né? Mas pra gente tentar mudar a nossa história, quem sabe, né? Enfim... E eu acho muito importante que os livros das escolas, quando trouxessem esses assuntos, trouxessem dessa forma, com essa linguagem revoltosa mesmo, sabe? E que mostrasse realmente o que aconteceu, não só o que já tá no nosso imaginário popular, sabe? Que tratem a colonização como uma invasão de verdade, sabe? Que tratem com uma linguagem revoltosa mesmo. Não simplesmente mostrando fatos e sem se aprofundar muito neles, sabe? Eu já li diversos livros, assim, de escola, falando sobre essa situação e é a mesma coisa, nada muito aprofundado. É sempre essa visão, né, de nós brasileiros como algo separado do restante da América Latina, mas não é, gente. Tem muita coisa parecida entre a gente, né? Porque a gente também é latino. Então, assim, eu acho muito importante que os livros trouxessem esse tipo de retórica, né, nas escolas. E que os professores, eles abordassem isso, né? Mostrassem pra gente, trouxessem indignação. Eu vejo muitas vezes que quando a gente tem aulas de história que vão retratar, né, esse início da pré-colonização, ou quando vão retratar sobre os povos, né, originários, é sempre aquelas aulas
meio furrecas, né? Nem os professores dão tanta devida atenção, porque normalmente não é o que cai no Enem, né? Então a galera nem liga muito. Se não é uma Era Vargas, uma Grande Depressão de 29, então a gente nem vai estudar muito isso. Mas eu acho muito importante que fosse estudado, tanto quanto é estudada a ditadura militar, quanto é estudada a Era Vargas. Porque é muito importante a gente reconhecer esse período histórico. É importante a gente entender como é que decorreu, né, a colonização, não só aqui no Brasil, mas também nos outros países, né, que fazem fronteira com a gente, com a Argentina, né, como a Argentina, Uruguai, México, sabe? Eu sei que o México não faz, mas o México tá aqui pertinho, gente. Mas seria muito importante que a gente visse um pouco mais sobre isso, que a gente visse, né, esses grandes, como posso dizer, impérios que a gente teve aqui na América, como os povos astecas, né, o Império Azteca, os povos maias, e a gente se aprofundasse sobre eles, sabe? Que a gente realmente estudasse e entendesse toda a violência que aconteceu com esses povos, e não só com eles, mas também quando a gente pensa em povos originários aqui do Brasil. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que deu pra trazer um pouco da minha revolta, mas a gente vai ter mais vídeo pra frente. Um beijo, tchau. E fica aqui o meu apelo.